Gente, pensa num homem que me abençoa. Um pai, um pastor. Nesses poucos meses que ele está aqui em São Paulo, nós aprendemos a amá-lo, amar a Tati, essa família é incrível. Pastor que tem cuidado da gente. Posso falar? Às vezes eu acho que ele não bate muito bem da cabeça, porque eu não sei de onde ele tira tanta inspiração, gente. Vocês também pensam isso? Mas aí eu fico vendo ele, o pastor pregar, eu falo, cara, só pode ser Deus. Aí quando ele vem com uma revelação nova, eu falo, não, é Deus mesmo, meu Deus. E já de antemão, pastor, eu queria agradecer a sua vida. E eu queria que você aplaudisse o Senhor mais uma vez pela vida do pastor Lucas, da pastora Tati. Nós te amamos. Se sente. Vocês acharam que ele ia pregar? Diga assim comigo: hoje eu vou me reposicionar. Pastor Lucas, como já dito, um prazer imenso te receber, estar aqui. Muitas pessoas não sabem, mas o Next está debaixo do teu pastoreio, do teu cuidado. E nesses poucos meses que o Senhor está na direção, qual tem sido a sua perspectiva de tudo aquilo que o Senhor já viu e de tudo aquilo que está para acontecer também? Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Vocês não estão bem coisa nenhuma, não. Vocês estão bem? Me anima. Me anime, irmão. Olha para alguém aí e fala assim, ó, se reposiciona, senão eu vou derrubar você da cadeira. Vai. Pastor Zé, é uma honra, prazer. A perspectiva que nós estamos tendo nesse tempo que nós estamos aqui é que Deus está fazendo algo grandioso. A gente não pode em nenhum momento tentar entender o agir de Deus preso a uma quantidade ou uma numeração específica. Deus pode derramar algo grande, começando por algo pequeno. Deixa eu explicar isso. O profeta estava orando, porque fazia 3 anos que não tinha chuva, e ele orou. É interessante que para ele orar e cair fogo do céu, bastou uma pequena oração. Para ele orar e cair chuva, bastou orar 7 vezes. Mostrando que Deus não age da mesma maneira sempre. A gente pode orar por algo uma vez e acontecer, e a gente se empolgar. Então quer dizer que toda vez que eu orar, desse mesmo jeito vai acontecer? Não, porque não é eu que decido. Eu oro, quem faz, quem abre, quem manda fogo é Ele. E o profeta orou 7 vezes. Na 7ª vez, a notícia chegou: vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Ele pediu um sinal. Não importa se o sinal é pequeno. Quem deu o sinal está garantindo que a nuvem pode ser pequena, mas a chuva é grande. Acho que vocês não me entenderam, não. Quem olha para o Next vê uma nuvem pequena. Mas isso é sinal de que a chuva que Deus vai derramar em nós será grande. Me ajuda. Olhe para alguém aí com um sorriso e fala: a nuvem pode ser pequena, mas a chuva vai ser grande. É assim que eu creio. Como que eu continuo aqui, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda. Pastor, no mês passado nós falamos sobre identidade, entendemos por quem fomos criados, entendemos para qual propósito nós fomos também criados. Se entendemos em quem estamos, por quem fomos criados, entendemos o para que fomos criados, qual que é o próximo passo? Se nós entendemos quem somos, e somos a partir dele, como nós descobrimos, porque fomos criados, e como diz Atos, o apóstolo Paulo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos.
Então a nossa identidade é descoberta a partir da descoberta da identidade dele. Então, uma vez que nós descobrimos quem somos, o próximo passo é reposicionar. Por quê? Porque se eu descobrir quem sou e não me mover na direção dessa descoberta, a minha descoberta não tem valor. Por exemplo, não adianta eu descobrir que eu sou filho de Deus e ainda continuar no Egito fazendo tijolo. Estão preparados, gente? Porque eu descobri que eu sou filho, mas ainda me comporto como escravo. Uma nova descoberta requer um novo posicionamento. Então, se eu descobrir quem sou, me movo não a partir do que eu vivia, mas a partir do que eu quero viver a partir de agora. Quantos entendem aí? Estão comigo? Então, quando eu descubro quem eu sou, e eu sou a partir dele, que é o meu Criador e o meu Senhor, então agora eu me reposiciono para viver a nova dimensão que descobri que eu estou agora inserido. Antes eu fazia tijolos no Egito, mas agora, se o Egito quiser, vai ter que correr atrás de mim. Se correr atrás de mim, vai morrer afogado, porque eu sou filho. É assim que a gente crê. Meu Deus do céu. Eu posso ficar aqui 7 horas te ouvindo. Não. E você sabe de onde é essa referência? Misericórdia. O senhor quer um café? Ou se tiver, eu aceito, irmão. Obrigado, Rafa. Vocês estão achando Rafa. que é pouco aqui? Rafa, eu te amo, Rafa. Eles ainda estão achando que é mentira, Rafa. I love you, Rafa. Pastor, nós sabemos daquilo que o senhor conta. O senhor começou muito novo. Começou muito novo. Gente, não preparei nada, tá saindo aqui. E como uma criança desperta algo tão cedo assim, algo tão difícil, precisou de um reposicionamento de mente, de caráter, de postura, porque uma criança, ela reage como criança. Uma criança, ela se porta como criança. Mas eu entendo que para que o seu chamado fosse tão relevante quanto tem sido hoje, precisou de um reposicionamento. Com certeza, precisou de um reposicionamento. E isso foi ao longo dos anos. Eu comecei a pregar com 5 anos de idade. A minha primeira mensagem, eu acho que ela durou 3 minutos. Mas é isso mesmo. Que era um culto de criança, o irmão que ia pregar, ele ficou envergonhado, porque ele era grandão e aquele monte de criança. Ele falou: eu não vou pregar não. E ele me chamou e eu era o único que estava de terno. Você imagina isso? Consegue pensar? E eu me lembro, era um terno bege ainda. Meu Deus. E a minha camisa era branca. E era terno de 4 botões. E eu me lembro que ele olhou para mim e falou assim: você vai pregar Mateus capítulo 5, você vai repetir o que eu te falar. E ele falou: então você vai cumprimentar o povo assim: meus irmãos, a paz do Senhor. E os meus irmãos, a paz do Senhor. E ele falou: você vai falar, abra a sua Bíblia em Mateus 5. E eu abro a sua Bíblia em Mateus 5. E ele falou: você vai dizer, bem-aventurados que choram porque são consolados. Verso 4. Verso 4, bem-aventurados que choram porque são consolados. Chegou o microfone na minha mão. O povo estava de pé. E eu falei: a paz do Senhor, irmãos. Os irmãos, a paz do Senhor. Eu, Mateus 5, 4. O povo foi abrir a Bíblia e eu: bem-aventurados que choram porque serão consolados. Eu falei: fecha a Bíblia e senta. O povo fechou a Bíblia. Quando o povo sentou, eu: se você chorar, Deus vai te consolar. Fica de pé. Aplauda aí, aplauda aí. Essa foi. E eu preguei quando criança. E aí começou o convite. E eu me lembro, ai meu Deus, uma vez que eu fui pregar no lugar. Lógico que naquela época a gente pregava muito. E principalmente o meio envolvido,
um pouco de usos e costumes. E eu me lembro que eu fui pregar e a gente pregava o que eu ouvia. E eu me lembro que eu estava no culto e eu preguei, Deus está vendo. Quando você chega na sua casa e assiste o jogo do Corinthians, Deus está vendo. Mas naquele mesmo dia, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi ligar a televisão, porque estava tendo o jogo do Corinthians. Ou seja, eu não tinha ainda muita ideia do que eu estava falando, mas eu falava. E aí depois eu fui aprendendo. E quando você é pequeno, tudo que você fala é bonito. Então, qualquer coisa que eu falasse, eu era um grande pregador, até chegar aos meus 13, 14 anos. É aí que eu tive que reposicionar e pregar de verdade. Porque daí já não era mais a idade do bonitinho. E foi nessa idade que entra as indecisões, eu tive que de fato me reposicionar. Me reposicionar para entender que se esse é o meu chamado, ele não pode ficar baseado à minha infância. Começou e precisa continuar acontecendo. E lógico, quando alguém me pergunta se eu quero que crianças preguem, quero se Deus quiser fazer. Se caso Deus não quiser fazer, na minha opinião, eu acho que é forçar demais a mente de uma criança. Por isso que eu digo que as coisas que eu vivi, quero que outros vivam se for a vontade de Deus. Como foi com o rei Josias. Quando ele teve 8 anos, ele foi forçado a assumir o trono. Então eu não me arrependo e eu agradeço a Deus de tudo que eu vivi, porque tive a bênção de Deus de poder ser reposicionado tempo após tempo e entender que o chamado de Deus não está preso à minha idade, não está preso à minha aparência, e que embora Deus me dê o talento, eu preciso me reposicionar para que esse talento possa crescer e evoluir. Então o Lucas, que pregava quando era pequeno, ele chamava atenção porque ele era pequeno, era criança, falava errado, falava 3, 633, era magrinho, bonitinho. Mas eu fui ficando grande, esquisito, feinho. Aí tinha que pregar mesmo, irmão. E eu me lembro, quando eu tinha 20 anos, já estava casado. Eu cheguei para pregar numa igreja, e aí eles olharam para mim, e a irmã falou, pois não? Eu falei, eu sou o pastor Lucas. Ela sorriu, e por alguma razão que eu desconheço, ela me colocou para sentar junto com as crianças. Eu tinha 48 quilos, eu era magro. Foram essas coisas que fez eu entender que é preciso um reposicionamento. Você não pode ficar preso ao que as pessoas dizem, porque aquilo vai passar. E os elogios vão passar, e alguém diferente vai surgir. Uma outra criança surgiu, uma outra pessoa surgiu. Ou eu agarro no chamado de Deus e sigo reposicionando na direção, e para cada tempo eu acredito que há uma atualização de Deus na minha vida, para que eu possa viver o que Deus quer viver, ou senão eu vou ficar preso ao que as pessoas falam, vou me decepcionar e ainda vou ficar invejando o que o outro fez. Ao invés de invejar o que o outro fez, pelo amor de Deus, muda de atitude, porque quem começou a boa obra é fiel para completá-la. Uau. Pastor, tem um texto que me chama muita atenção, que é o texto de Lázaro. Todos nós conhecemos a história, o relato, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a vida de Lázaro dentro do contexto do reposicionamento. Porque Lázaro, antes de morrer, era um. Após a sua ressurreição, era outro. Lázaro era conhecido como amigo de Jesus antes de morrer. Depois de ser ressuscitado, ele passou a ser como a própria obra, o próprio milagre de Cristo encarnado. Com certeza. Por favor. Extraordinário esse texto. É extraordinário, porque uma vez que Lázaro é ressurgido, o Senhor Jesus o ressuscita. E me permita dizer algo.
sobre reposicionamento nesse sentido, porque Jesus ressuscitou e lá vem Lázaro. E Lázaro vem vivo, mas amarrado. Então Jesus diz para os seus discípulos: desamarrem. Por quê? Porque ressuscitar é com Jesus, desamarrar o Lázaro é com a igreja. Vocês estão comigo? Então olha para alguém e diga: Jesus ressuscita, você desamarra. Não, vocês não estão comigo, não, vocês não estão comigo. Vou dizer de novo, diga para alguém, balança e fala: você entendeu? Jesus ressuscita, você desamarra. Ensinando que precisa de um reposicionamento, porque às vezes a gente quer que Deus faça o que a gente é para fazer, e a gente fica esperando que Deus faça o que a gente deveria fazer. Deus está dizendo: você não consegue trazer a vida de Lázaro, eu consigo fazer Lázaro ficar vivo de novo, mas quem vai desamarrar ele para que ele possa viver a vida plena que eu decidi dar a ele, é vocês. Então vocês desamarram. Sabe o que eu aprendo com isso? Que existem pessoas em nossa volta que receberam o milagre de Deus, que se converteram, que aceitaram Jesus, mas eles ainda têm amarras, eles ainda têm aprisionamentos, ansiedades, depressão, alguns complexos, e isso talvez não seja trabalho de Jesus, isso seja trabalho nosso. É a gente que tem que ficar perto, orar, ajudar, aconselhar, jejuar, acordar de madrugada, perguntar se está tudo bem, se precisa que acompanhe na igreja, orar por ele, desamarrar ele. Sabe o que Jesus está dizendo? Reposicione. Você tem que continuar o que eu comecei, e eu quero ministrar. Alguém quer receber isso? Se algum Lázaro na tua vida morreu, eu quero ministrar que ele vai ressuscitar esta noite. Mas ele não só vai ressuscitar, você vai receber coragem para desamarrar os Lázaros da sua vida. Alguém recebe isso e pode dar um brado de adoração agora? Mas tem uma coisa, eu sinto Deus aqui. Tem uma coisa, Fernanda, que me chama a atenção. Pastor César, tem uma coisa que me chama a atenção. Quando a gente vive uma nova dimensão da nossa vida, e a gente se reposiciona, porque antes eu era só o amigo dele, agora eu sou a própria mensagem viva dele. Significa que o reposicionamento te leva a não ter medo de coisas que você já viveu. Por quê? Porque quando Lázaro ressuscita, porque ele virou a própria mensagem, querem matar Lázaro. Mas isso não assusta Lázaro, porque a morte não assusta quem já morreu e ressuscitou. Vocês não me ouviram. Não, eu vou dizer de novo. Eu vou a pé se você não reagir, irmão. Não, eu vou dizer de novo. Lázaro não está assustado se estão tentando matar ele, porque ele acabou de chegar da morte. Vocês não me entenderam? Deus está dizendo: se reposiciona, se prepare para a nova dimensão que eu estou te levando, porque ninguém pode te assustar de fazer coisas que um dia você já viveu. Você já enfrentou depressões, ansiedades, traições, e isso não te assusta mais, porque agora você está sentado na mesa com Jesus Cristo. Isso é o reposicionamento. Um outro texto. A mulher do fluxo de sangue. Gastou tudo que tinha. Eu entendo que ela era como a gente. Fez até o que não podia. Com certeza. Porque quando a gente quer resolver um problema nosso, a gente faz o que está ao nosso alcance e ainda envolve pessoas que também estão ao nosso alcance. Só que chegou um tempo que ela desistiu de tentar com as suas próprias forças e precisou de um reposicionamento. Com certeza. Por favor. Extraordinário isso que você acabou de falar. Porque quando ela não conseguiu mais usar suas próprias forças, ela usou a sua fé. Eu vou dizer de novo. Quando a mulher do fluxo de sangue entendeu que com as próprias forças não dava, ela usou a sua fé. Acho extraordinário. Por quê? Porque ela se reposicionou, ela
entendeu que ela tinha que tomar uma posição diferente do que ela havia tomado. E o texto mostra que isso acontece de maneira interna. Porque o texto diz que ela falou consigo mesma. Vocês já falaram sozinho na rua? Quem já falou sozinho na rua, levanta a mão. Vocês são loucos que nem eu? Por que você fala sozinho? Pergunta para alguém, por que você fala sozinho? Ah, me ajuda aí, me anima. Eu falo comigo mesmo para não ficar louco. Mas sabe o que eu acho extraordinário? Que quando ela falou com ela mesma, ela estava pregando para si mesma. Ninguém foi capaz de fazer por ela a melhor mensagem do que ela mesma. Por mais que a gente monte cenários, por mais que o pastor Cecel todo sábado, eu na quarta, nossos pastores, pastor Bruno, pastor Marcelo no domingo, por mais que a gente pregue, isso tem que partir de você com você. Você tem que falar para a sua alma: chega! A partir de agora muda. Vai mudar. Ela falou com ela mesma. Você precisa falar com a sua alma. E você precisa dizer para a sua alma: chega. Você ficou fraco até agora, você ficou cabisbaixo até agora, você reclamou de tudo até agora, mas daqui para frente é diferente. Acho que vocês não perceberam. Você sabe por que pastor, sabe por que a gente tem que se reposicionar? Porque o fato de a gente estar de pé já é um milagre. Não me entenderam. Aquela mulher estava sangrando há quantos anos? Me ajuda, quantos anos? Bem forte, quantos anos? Tá, e alguém sobrevive sangrando 12 anos? Você quer que Deus faça mais o quê? Ele já te manteve vivo. Então se levanta e vai na direção dele. Não, acho que vocês não estão comigo aqui, não. Eu sinto autoridade para fazer isso. Levante as tuas mãos com barulho de glória. Você pode me ajudar aqui? Levante as tuas mãos com barulho de glória. Eu não sei para quem é, mas o Espírito Santo me manda te dizer, como disse o pastor Cecel, você já tentou as suas forças, esta noite usa a sua fé para se reposicionar. E Deus me trouxe aqui e nos preparou só para te dizer: tome um reposicionamento, porque Ele já está te aguardando no caminho. Quem recebe isso e dá um brado de glória. Posso dizer algo? Me permita, pode dizer algo? Eu sempre tentei entender por que Jesus, a multidão apertava e o oprimia. Sempre tentei entender por que a multidão apertava e o oprimia. Mas aquela mulher está com sangramento há 12 anos. Então eu imagino que ela menos tem força. Jesus vai devagar. Por isso que a multidão o aperta e oprime, porque ele está devagar. É muita gente. Mas por que ele está devagar? Porque ele sabe que alguém se reposicionou. E ele está esperando ela vir para tocar nele. Acho que vocês não ouviram. Acho que vocês não estão me entendendo não. Porque tem gente oprimindo e apertando ele, mas ele está segurando a fila, porque ele está esperando você chegar. Eu vou pregar, meu Deus. Esse é o nosso pastor Lucas. Vamos. Pastor, sabe o que é interessante? Que nós acabamos de falar sobre a mulher do fluxo de sangue, que ela precisou de um reposicionamento. Mas há tantas pessoas ao nosso lado, sangrando diariamente, sofrendo diariamente, há tantos anos, já fez de tudo. E sabe por que as pessoas não alcançam o milagre, não alcançam uma melhora, uma restituição, sei lá, que seja da saúde? Pessoas não vivem outros níveis.
Porque nós estamos vendo o sofrimento daquela mulher. Nós estamos vendo o sofrimento daquele jovem, daquela pessoa que está ao nosso lado. Porque todos viam o sofrimento dela. Nós bem sabemos que ao longo dos seus 12 anos ela precisou ficar isolada. Então todos viam aquela mulher isolada. Sabe qual é o mal da nossa geração, pastor? Que nós vemos tantos jovens isolados, com fluxos de sangue espirituais, e não fazemos nada. Porque a lei que foi imposta é: joga ele para o canto, exclui. Mas está na hora de nós nos levantarmos e nos reposicionarmos. Está na hora de nós fazermos algo pela nossa geração. Ei, Next, reposicione você também. Amém. É assim que eu creio. É exatamente isso. E é isso que Jesus vem justamente fazer com os seus discípulos. Porque a mulher toca nele. Mas não poderia acontecer aquilo, porque quando tanto a mulher ou o homem estava nesse estado, ela estava sangrando. Se o homem fosse leproso, não se podia tocar no sacerdote, e a palavra que você usou foi extraordinário. Essa é a lei, é a lei. Se está sujo, se está imundo, não pode ficar aqui. Não pode ficar na sua, se isola, fica para lá, não dá. Mas quando Jesus chega, mudou, porque já não é mais lei, é graça. E a graça permite o que é imundo, o sujo, o que é jogado, ele pode sim entrar, e ele pode tocar em Jesus, porque Jesus veio justamente para isso, para purificar. Eu não sei você, mas eu vou glorificar, porque um dia eu estava isolado, mas ele me colocou aqui. Alguém foi recolocado aqui por ele. Nós vamos pregar sangue e fogo. Estou tentando sem entrevista. Pastor, Jesus também teve que se reposicionar? Com certeza, e várias vezes. Ele teve que se reposicionar várias vezes. Ao longo do caminho, seus discípulos não entendiam o propósito dele. Ele teve que dizer: para trás de mim, Satanás, para Pedro. Ele teve que dizer, quando a sua mãe e seus irmãos dizem: avisa ele que nós chegamos, e ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Ele é aquele que tem que se reposicionar quando Satanás diz a ele: transforma as pedras em pães. Mas ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele é aquele que tem que se reposicionar quando querem lhe fazer rei. Mas quando querem lhe fazer rei, ele sai no meio da multidão e vai orar sozinho, porque querem fazer dele um rei. Mas rei ele já é, mas não o rei do tipo que eles querem. Eles querem um rei que mata, ele é um rei que morre. Uau. Ele se reposiciona. E o melhor, o mais extraordinário, com certeza é no Getsemane. É no Getsemane que a angústia dele vem. E ele diz: se possível, passa de mim este cálice. Eu tenho que dizer isso. Eu sempre pensei, porque reposicionar tem a ver com uma vida de oração. E eu sempre pensei que toda vez que eu orasse, o céu ia descer. Mas na maioria das vezes que eu orava, não acontecia nada disso. Até o dia que eu prestei atenção nesse texto. Jesus está orando. E quando ele está orando, ele sente a angústia. Perceba que os primeiros que vêm visitar Jesus na oração é justamente o ataque do diabo, para tentar fazê-lo desistir. Então eu entendi que na maioria das vezes, Fernanda, que eu começo a orar, não é Deus que vai se manifestar primeiro.
Ele vai permitir o inimigo tentar me oprimir. Para quê? Para ver se eu fico firme no propósito. Mesmo que ele não desça, eu não vou sair dali. Mesmo que a minha mente, e eu sei que acontece isso com você quando você vai orar, sua mente fica confusa. Você quer falar uma coisa, de repente você está pensando outra. Mas ele está dizendo, não sai daí. Porque ele insiste em orar, e porque ele insiste em orar, o texto diz, e um anjo do céu descia. Acho que vocês não estão aqui não. Olhe para uns 3 aí e diga, não desista de orar. O céu vai se mover. Oh, pastor Cecel, eu tenho que dizer isso, o céu vai se mover. Amém. Eu vou dizer até alguém glorificar, o céu vai se mover. Não, eu vou dizer até alguém glorificar, o céu vai se mover. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho que dizer isso, eu não preciso e eu não posso esperar que os outros se reposicionem para mim se reposicionar, porque ele vai ver os seus 3 discípulos íntimos, mas os 3 discípulos estão dormindo, e ele pede um reposicionamento. Vocês não conseguem orar comigo nem por 1 hora, mas ele não pode esperar que os discípulos se reposicionem para ele se reposicionar. Tem gente aqui que está assim, ele está esperando que o amigo ore para ele começar a orar, que o fulano jejue para ele começar a jejuar, que o ciclano fique firme para ele ficar, que a namorada possa ficar na igreja para ela também ficar. Deus está dizendo, não espere que eles façam o que você tem que fazer, porque se você fizer o que eles não fazem, então você vai ver o que eles não veem. O céu vai descer. Ah, não sei, acho que vocês não estão aqui. Jesus teve que se reposicionar. Uau, incrível. Pastor, há uma cena na Bíblia, justamente na crucificação. Jesus está ali, há 2 também ali, e no fim, no último instante, aquele vacilão que estava crucificado ali, vira para Jesus e fala, lembra-te de mim, quando estiver no paraíso. Estou citando isso porque, por muitas vezes nós chegamos no fim de muitas situações. Há muitos jovens aqui, pastor, que já enxergaram um fim para muitas coisas, para muitos planos, para muitos projetos, para muitas situações. Nós somos jovens tão sonhadores, e há um fim naquela história. Só que antes do fim houve algo, houve um reposicionamento. Então eu entendo que o fim não é o fim. Não. Aleluia! O fim não é o fim. Eu creio. O fim não é o fim. Eu acho extraordinário esse ladrão na cruz. Porque geralmente, o normal seria que as pessoas confessassem Jesus mediante os milagres que ele fez, mediante os demônios que ele expulsou, mediante a morte e ressurreição de Lázaro. Mas alguém consegue ver Deus? Você entende isso? Sabe o que é olhar do seu lado e olhar e falar, esse cara crucificado aqui, o fato dele estar na mesma situação que eu não quer dizer que ele é igual eu.
Na verdade, ele só está na mesma situação do que eu, porque sendo diferente de mim, decidiu ser igual a mim. Oh, vou dizer de novo. Acho que vocês não me ouviram, não. Então, porque ele decidiu ser igual a mim, eu quero agora ser igual a ele. Lembra-te de mim quando estiver no seu reino. Eu acho que vocês não me ouviram. Se você não ficar de pé agora, não der um glória no nosso hangout, para a glória de Deus, a Tati e a Stephanie vai embora de Uber. Você também, filho. Até você vai entrar no jogo agora. Aqui, ó. Chiquinho, você não. Aqui, ó. Hoje mesmo, disse Jesus, hoje mesmo estarás onde? Mas o pedido do ladrão foi: lembra-te de mim quando chegares no céu? Ah, fala comigo, lembra-te de mim quando chegares no céu? Bem forte, lembra de mim quando chegares no céu? Ué, se lembra de mim quando chegares no seu reino, quem ia morrer primeiro? Eita! Meu Deus! Não me entenderam, não. Não me entenderam, não. Não me entenderam, não. Ele morre primeiro para poder fazer você participante do paraíso primeiro. Ei! Não, eu vou dizer de novo, acho que vocês não me ouviram, não. Ele decidiu morrer primeiro. Ele morreu primeiro, para que de fato o outro possa participar do reino com ele. Sabe o que Jesus estava nos dizendo? Tome um reposicionamento, porque eu já morri e já preparei a dimensão que você vai entrar. Olhe para alguém e diga: ele morreu primeiro. Não, diga para alguém: ele morreu primeiro. Não me ajuda, diga para alguém: ele morreu primeiro. Sabe por que a tua vida vai viver uma nova dimensão? Porque ele morreu primeiro. Sabe por que a tua casa vai ser restaurada? Porque ele morreu primeiro. Sabe por que você pode se reposicionar? Porque ele morreu primeiro. Sabe por que os demônios sairão correndo? Porque ele morreu primeiro. Sabe por que você terá descanso na tua alma? Porque ele morreu primeiro. Ele não apenas desceu na tua cruz, ele decidiu morrer primeiro que você. Aleluia. Aleluia. Deus. Pastor, a última pergunta. Nós vivemos em uma geração corrompida pelo pecado, por toda a consequência do pecado. E é muito difícil falar de reposicionamento para um jovem que está inserido na sociedade corrompida. De fato. Pelas minhas idas e vindas, pregando em alguns lugares, eu sempre ouvi os pastores falando: trabalhar com jovem é um problema. Trabalhar com jovem é uma dificuldade tremenda. Mas de uns anos para cá eu tenho aprendido que trabalhar com jovem é a solução. Amém, eu creio assim. Porque se esse jovem que diariamente tem se alimentado aqui, esse jovem que diariamente tem sido nutrido da palavra, do Espírito, se reposicionar, não há inferno que aguente o povo de Deus. Amém. Eu creio. Mas, pastor, é muito difícil, porque a nossa carne muitas vezes ela toma lugar das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Olha aqui, ó, todos jovens. Quem aqui faz faculdade?
faculdade é um dos piores lugares para o jovem se perder. Quem aqui trabalha? Dentro das empresas, tem acontecido tantas coisas caóticas, jovens se perdendo dentro das empresas, porque passa mais tempo dentro da empresa trabalhando do que em casa ou na igreja. Então o que ela é alimentada é o que ela está vivendo. Sobre todas essas coisas que nós temos vivido diariamente, que esses jovens têm vivido diariamente, qual é a atitude final do reposicionamento para vivermos o reino de Deus implantado na terra e salvar as pessoas mediante esse reposicionamento? O reposicionamento, ele é feito por uma decisão de fé. Deixa eu explicar usando 4 jovens. Vamos entender esses ambientes desafiadores que nós temos usando esses 4 jovens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens nobres, judeus, inteligentes. Mas Jerusalém foi destruída e Nabucodonosor leva esses jovens para o reino. Tudo indica que esses jovens são castrados, porque eles serão eunucos. Mudam-se o nome deles, tanto que o Ananias, Misael e Azarias é muito mais conhecido pelo Sadraque, Mesaque e Abednego. Não apenas mudam o nome, castram eles e também mudam a refeição deles, a comida deles. Eles estão improdutivos, porque são eunucos. Agora eles não podem ter filhos. Eles têm o nome mudado. E agora querem tocar na refeição deles. Daniel colocou no seu coração não se contaminar. É por isso que é uma atitude de fé. Porque o que move Daniel e os seus amigos não é o que eles veem, é o que eles não veem. Acho que vocês não estão me ouvindo, senão vocês iam glorificar. Olha aqui para mim, presta atenção. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam, mas se não... Como que eu tenho certeza de uma coisa que eu estou esperando que eu não vi? Isso é um reposicionamento que é exigido pela fé. Veja, quando eles reposicionam e dizem: nós não vamos nos contaminar com a comida do rei, porque o que eles estão dizendo é: podem tocar no nosso corpo, podem mudar o nosso nome, mas não vão tocar nos princípios que estão na nossa mente. Oh, eu preciso continuar, eu sinto Deus aqui. E essa é uma atitude de fé, significando que eu vou contra aquilo que eu vejo. Não é à toa que o capítulo 2 diz que o rei tem um sonho, mas o rei não quer que as pessoas apenas interpretem o sonho. Eles querem que eles contem um sonho e interpretem o sonho. Mas como que eu vou contar o sonho que não fui eu que sonhei? É por isso que existe o reposicionamento que é exigido da fé. Daniel sabe: eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu não vejo. Eu não vi o sonho, não quer dizer que eu não possa saber, porque eu creio em quem é aquele que dá sonhos. Então Daniel vai orar, e quando Daniel ora, Deus revela o sonho. Capítulo 3, o Nabucodonosor faz uma estátua. E qual é a ordem? Que aquilo que você vê e aquilo que você ouve tem que fazer você se curvar. Mas tem 3 jovens que, embora o corpo foi machucado, a mente ainda está intacta. E nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos pela fé. Se dobre quem quiser, se encurve quem quiser, nós não vamos nos dobrar. Quem está comigo, dá um pulo dessa cadeira, fica de pé. Pega